A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, aqui no Evangelho do Senhor Jesus segundo João, no capítulo 15, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Pois é, né? Se as palavras do Senhor permanecerem em nós. Palavras aqui não está somente no sentido de conjunto de fonemas, né, com significado. Palavra está no sentido aqui de ensino, de doutrina. Se nós estamos andando conforme a vontade do Senhor e com o coração, com prazer nisso, Deus vai nos envolver de tal forma que o querer dele, o nosso querer, vai se coadunar com o dele. Nós passaremos de fato a sermos como ele quer. A minha forma de pensar, a minha forma de agir, o que eu vou querer, vai estar condizente com aquilo que ele quer para mim. E eu vou me sentir satisfeito, eu vou me sentir saciado, eu vou me sentir feliz. Aí eu posso pedir, porque os meus pedidos serão, na realidade, os pedidos que o Senhor tem para mim, para a minha vida, para me tornar feliz. E como Deus quer que nós sejamos felizes. Não a felicidade passageira, efêmera, mas uma felicidade que durará para sempre. Um gozo eterno. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui nesta noite, anunciando o Teu bendito Evangelho, Pai. Nos ajuda. Nós precisamos de Ti, nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Oh Deus, que não seja o homem, mas o Senhor através do homem, a nos ensinar como Tu queres que nós sejamos, Pai, e que nós entendamos os Teus propósitos a todo momento. Que de fato seja feito em nós aquilo que Tu dizes através do Teu Filho Paulo na carta aos Gálatas, que de fato a vida do Senhor Jesus esteja em nós, que nós não vivamos mais as nossas próprias vidas, que nós não vivamos mais sujeitos aos nossos próprios interesses, mas sujeitos à Tua vontade, sujeitos à vida que o Senhor Jesus está colocando em prática para nós. Nos ajuda nesse entendimento, Pai. Nos envolve com o Teu poder, com a Tua glória, e vá nos fazendo brasas vivas em Tuas mãos. Oh Deus, nos ajuda nessa edificação, nessa casa espiritual que nós estamos edificando, cujo alicerce é o Teu Filho, o fundamento dos apóstolos, o fundamento dos profetas, o cabeça da igreja que somos todos nós, dotados do Teu Santo Espírito, nova criação, um novo tipo de homem, que não se embaraça com os negócios da vida civil, mas busca os Teus interesses, Pai Santo, Pai querido. Nos ajuda. Que seja o Teu Santo Espírito a nos guiar, a nos orientar, Pai. Continua abençoando a Web TV Monte Sião, irmão Sivaldo, irmã Mari, toda a equipe, todos aqueles que fazem a programação, pastor Emerson, pastor Tano Delson, todos, pastor Wellington e os demais pastores, que fazem a programação dessa TV, Deus. Abençoe os seus ministérios. Em nome do Senhor Jesus, que nós sempre estejamos dispostos a fazer a Tua vontade, Pai. E que Tu te realizes através de nós. Esse é o nosso objetivo. Nossas vidas estão no Teu altar como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Teu nome, Pai Santo. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, nós agimos conforme a missão que Tu colocaste em nossas mãos, Deus. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois é, se as palavras do Senhor Jesus, se o ensino dele, se a doutrina
que vem através da revelação do Espírito Santo, desta palavra que está diante de nós. Nós temos tudo daquilo que precisamos aqui. Tudo. O apóstolo Pedro diz uma coisa belíssima na sua segunda epístola, né? Ele diz que o seu divino poder, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Glória e virtude. A glória que ele não divide com ninguém. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, desviar de Deus, deixar de dar a Ele a glória que lhe é devida, para desviar para outrem, para desviar para algo que não é conforme o teu querer, o seu querer, a sua vontade. Isso é o que se chama idolatria. A idolatria se caracteriza por isso. Quando nós desviamos nossa atenção daquele que é perfeito e passamos a colocar a nossa esperança, os nossos desejos em outra coisa, conforme, claro, os nossos interesses. Porque os deuses que essa humanidade aí criam são deuses conforme a vontade daqueles que o cria. Em geral, são deuses mudos, surdos, não veem, não se movem, não estão vivos. Mas o nosso Deus está vivo. O nosso Deus quer que nós rendemos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele não divide com ninguém isso. Por isso, os idólatras têm sob si o julgamento de Deus. Estes não herdarão o reino de Deus. Como o apóstolo Paulo diz na segunda epístola aos Coríntios, não herdarão mesmo. Porque são culpados de grave erro. Culpados de grave erro. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus aqui diz, em João capítulo 15, que pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. É porque ele tem a total convicção de que nós estamos vivendo a vida que ele nos deu. Então, nós não vamos pedir aquilo que não convém. Aquilo que não convém. Nós vamos nos sentir felizes com aquilo que o Senhor vai nos dar. Nós faremos um pedido condizente com a nossa necessidade. Nós não teremos excesso e não nos faltará. Porque quando nós temos excesso, quando nós pedimos aquilo que o Senhor não está disposto a nos dar, nós somos levados à idolatria. Nós somos levados à idolatria. Por quê? Porque nós estamos desejando mais do que aquilo que aquele que é perfeito quer nos dar. Então nós vamos nos engodar. Nós vamos nos enganar. E nós vamos enganar. Então vamos tomar o máximo de cuidado de estarmos a todo momento em espírito, não dando vazão à carne. E nós temos visto que muita gente, muito daqueles que se dizem cristãos, até que começaram bem no Evangelho, começaram os dispostos a fazer a vontade do Senhor, daqui a pouco estão se desviando, cheios de vaidade, cheios de presunção, abusando da medida de fé. Cada um de nós tem uma medida de fé. O apóstolo Paulo diz isso na carta aos Romanos, no capítulo 12. O apóstolo Paulo diz que nós temos uma medida de fé. Ele diz assim, no capítulo 12, versículo 3 da carta aos Romanos: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo
Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Se nós agimos nesta fé, nessa medida de fé, não tem como nós falharmos. Nós vamos ser sucedidos em tudo que nós colocarmos as mãos. Porque não somos nós que estamos fazendo a obra, mas o próprio Deus, através de nós, está realizando a obra. Quanto menos nós interferirmos no trabalhar de Deus, mais bem-sucedido nós seremos. Na realidade, não deveria ter nossa intervenção. Mas, infelizmente, nós ainda estamos nesse tabernáculo, corrompido, contaminado pelo pecado. Por isso que João diz que nós somos pecadores. Mas não somos pecadores como os demais, que vivem na ignorância de Deus, que vivem sem Cristo. Nós somos pecadores. Quando nós pecamos, a palavra, o Espírito nos lembra, o Espírito nos ensina que aquilo não convém a um cristão. Nós nos arrependemos, confessamos, pedimos a Deus misericórdia, alcançamos essa misericórdia porque de fato nós vamos deixar aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos leva ao engano. O mesmo problema que os apóstolos viveram nas primeiras eras cristãs, na era, lá nos primeiros séculos, e depois, durante toda a história, até hoje, nós estamos enfrentando. Torno a repetir, porque o Senhor está me levando a entender que nós devemos zelar. Primeiro a mim, Ele me ensina. A revelação vem para mim, tem que se encaixar em mim primeiro, para eu entender, compreender e poder transmitir para aqueles que me ouvem, para aqueles que me veem. O Senhor, nestes dias, tem me levado a ter o máximo de cuidado na pregação dessa palavra. Manter a pureza e a simplicidade do Evangelho, não me importando com a minha capacidade intelectual, se é que eu a tenho. Mas o que me importa é a pureza do Evangelho. É a simplicidade do Evangelho. É pregar a Cristo, Senhor e Salvador de nossas almas. É viver a vida que Cristo viveu. Um simples homem. Um marco da personalidade de Cristo é a sua humildade. Devemos ser humildes. Devemos ser altruístas, nos darmos. Devemos manter a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Devemos estar engajados nesse movimento. Aquelas mesmas recomendações que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, elas cabem para nós, elas cabem em nós e nas nossas vidas. Não é? Cabem em nós e nas nossas vidas. Não vamos nos embaraçar, meus irmãos, com os negócios da vida civil. Não vamos nos embaraçar. Vamos nos desvencilhar de tudo aquilo que pode nos levar ao engodo. Não é, apóstolo? Diz aqui, apóstolo Paulo, no capítulo 2 da segunda epístola a Timóteo, a partir do versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. O legado é até a volta de Cristo. Esse legado aqui, As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens que sejam fiéis e que sejam capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, mas hoje em dia, muitos de nós não queremos.
sofrer, né? Os sofrimentos de Cristo. Porque este era o sofrimento que o apóstolo Paulo estava mencionando. Ele não sofria porque cometia equívocos, porque era penalizado por seus atos equivocados, com seus atos que não condizem. Não, ele não sofria por isso. Ele sofria porque era cristão, perseguição, porque o mundo nos odeia. O mundo nos odeia. Não devemos passar a mão pela cabeça daqueles que erram. Devemos condená-los conforme a palavra. Não é? Devemos trazer à tona a palavra, condenar no sentido de levá-los a cair na sobriedade, levá-los a entender que eles estão indo por um caminho que não convém e trazê-los para junto de nós, trazê-los para a palavra, para que eles possam viver a vida que Cristo concedeu a eles, para juntamente conosco fazermos aquilo que o Senhor designou a cada um. E o trabalhar de cada um completa o do outro. O trabalhar de um complementa o trabalhar do outro. E assim nos tornamos, como de fato o Senhor Jesus quer, uma unidade. Uma unidade, um só modo de pensar, um só modo de viver. Um só espírito. Um só espírito. Um só procedimento, não importa a cultura na qual nós estamos imersos, não importa o país, não importa a língua, não importa nosso grau de intelectualidade, não importa a nossa escolaridade, cada um fazendo a sua parte e todos sendo um, como o Pai, o Filho e o Espírito são. Nós devemos... Foi na oração que o Senhor Jesus, na oração sacerdotal, quando ele fez pelos discípulos, ele disse que todos sejam um, como somos nós um, o Pai, o Filho e o Espírito. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Quantos de nós estão envolvidos com os negócios da vida civil? Buscando para si os mesmos padrões que o mundo exige daqueles que o escravizam, que ele os escraviza. Que ele os escraviza. O mesmo padrão. É o mesmo padrão de cultura, é o mesmo padrão de intelecto, é o mesmo padrão financeiro. É o mesmo padrão de comportamento, de vestuário. Deus, através de Paulo, está nos dizendo, Paulo falando a Timóteo, mas isso é para nós, nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Quem nos alistou foi Cristo, nosso capitão. O capitão da salvação é Cristo. Ele nos alistou para esse exército, e esse exército é vitorioso, já é vitorioso por si mesmo. Vamos nos engajar nesse objetivo, cada um de nós, fazendo aquilo que o Senhor incumbiu. Mas todos querem ser como alguns? Parece que há uma efervescência de fanatismo, porque muitos querem ser como aqueles que fazem sucesso, palavras destes, como aqueles que fazem sucesso como pregadores da palavra de Deus. Muitos querem ser como aqueles que realizam milagres, que ora, cura as pessoas e naquele momento até sai, né? Sai excreções, sai tumores. Tem pessoas que oram e acontece isso. Outros querem ter a eloquência, a oratória daquele outro. A erudição. Nós vivemos um momento do Evangelho no mundo inteiro caracterizado por uma intelectualidade que não é ruim. Que não é ruim quando isso não nos torna vaidosos.
presunçosos, arrogantes, poder termos um conhecimento que outro não detém? Não é? É muito comum hoje. Não se fala somente o nome do nosso irmão, que é ministro da palavra, fala os seus títulos. Fala os seus títulos, hein? Pastor, doutor. Nós devemos entender, meus irmãos, que Jesus não está preocupado com isso, não. Porque se o Senhor Jesus estivesse preocupado com titulação acadêmica, ele não chamaria Pedro, ele não chamaria os irmãos de Pedro, não chamaria João, não chamaria Tiago, chamaria a cúpula judaica daquela época, chamaria logo de imediato Gamaliel. O Senhor Jesus não está preocupado com isso. É claro que nós devemos estudar essa palavra. Se você consegue obter conhecimentos, que coisa boa. Mas que isso não interfira no seu trabalho como servo. É claro que você tem que dar o melhor para o seu Senhor, nós temos que dar o melhor para Cristo, nós temos que fazer o melhor, nós temos que buscar isso. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é essa capacidade que o Senhor nos dá de sermos como Ele é, essa unção. Eu entendo como unção a capacidade que o Senhor nos dá para fazermos a sua obra, cada um. Para mim, no meu entendimento, unção é isso, que é simbolizada por óleo, né, por azeite de oliva extra virgem. Capacidade que o Senhor nos dá para fazermos a sua obra, sem nos desviarmos, nos envolvendo, né? Relembrando Gálatas, aquele texto que eu mencionei, 2:20, diz assim: fui crucificado com Cristo. Será que nós estamos sendo crucificados mesmo? Se nós nos admitimos como crucificados com Cristo? Porque se nós ainda vivemos presos à estrutura desse mundo, não fomos crucificados não. Se nós ainda temos medo da morte, não fomos crucificados, não. Agora, é claro que nós não vamos querer passar por uma morte devido a uma enfermidade gravíssima, com a doença que come o nosso corpo físico. Não. O mal que vem nos trazendo enfermidade está repreendido. Nós temos o nome de Jesus para repreender todo mal que queira agir em nosso corpo, no corpo daqueles que estão ao nosso redor. O Senhor Jesus é o mesmo? Ontem, hoje e será eternamente. Ele cura hoje. Ele cura hoje, como curava naquele tempo. Ele é o mesmo. Não devemos nos acomodar com a presença do mal. O mal é para ser repreendido em nome de Jesus. É para ser amarrado. Toda ação demoníaca, vamos jogar os demônios em nome de Jesus lá no abismo. O lugar de demônio é em abismo. É no abismo, é o lugar do demônio. Não é na vida daqueles que o Senhor resgatou. Mas se nós damos lugar, se nós saímos do propósito, se nós não vemos mais o Senhor Jesus como cabeça, mas nos colocamos ao seu lado como cabeça, nós estamos muito equivocados. Demais equivocados. Demais. Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. Então, se nós estamos nesse nível de comprometimento, se fomos crucificados de fato com Cristo, podemos afirmar que não vivemos mais nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Porque a vida que nós temos agora nesse corpo, nós devemos vivê-la pela fé no Filho de Deus, que nos ama e se entregou por nós. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Um grande equívoco que os Gálatas cometeram. Os Gálatas retornaram à velha aliança. Os Gálatas retornaram à estrutura elementar do mundo.
os fundamentos elementares do mundo. Pensavam em se circuncidar na carne. Isso devido a alguns irmãos, alguns que se diziam irmãos, que se intrometeram no meio do corpo de Cristo para perturbar. Como acontece hoje. Hoje acontece o mesmo. Perdendo o temor do Senhor, entram no cerne da igreja para perturbar, para desfazer a harmonia. Mas é aí que nós devemos zelar pela pureza, zelar pela simplicidade do Evangelho. Mas nós só podemos zelar pela pureza e simplicidade do Evangelho se nós estivermos ligados ao trono da graça, ligados, imersos nesse oceano do Espírito, imersos, mergulhados, sem nenhuma pontinha do nosso ser em contato com essa estrutura da qual nós escapamos. Totalmente imerso nesse novo domínio, que é o domínio das coisas eternas. Nós estamos imersos nessa nova condição, nesse novo status quo. O Senhor Jesus que fez isso por nós. Foi o Senhor Jesus que fez. O apóstolo Paulo recomenda aqui aos Gálatas: admiro-me de que, capítulo 1, versículo 6, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Graça, um elemento distinto da palavra de Deus em relação a qualquer religião. Graça. Favor imerecido. Ação de Deus em nosso favor, mesmo que nós não a mereçamos. Graça. Agora, depois que nós temos o conhecimento desta graça que nos foi dada, nós devemos procurar cultivá-la. Nós devemos procurar protegê-la. E protegê-la de nós mesmos. Nós mesmos. Do velho homem querer voltar à tona. Cada um de nós agora analisemos quem nós éramos, o que nós fazíamos e como hoje nós somos, o que nós fazemos. O que passava pela nossa mente, o que nós imaginávamos e hoje o que nós imaginamos. Deus nos libertou daqueles maus pensamentos, daqueles maus desígnios, daqueles pensamentos imorais. Tem pessoas que não conseguem ver a pessoa do sexo oposto, já começa a pensar besteira. Nós devemos nos manter íntegros, moralmente saudáveis. Moralmente saudáveis. Não por hipocrisia, não por camuflagem, mas de fato, com espontaneidade. Nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas limitações, nós ainda somos tentados, sim, mas nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Nós não somos tentados por Deus, nós somos tentados por nós mesmos. Mas tem como escaparmos. Deus, pela sua infinita misericórdia, nos dá o escape. Nos dá o escape. Gente, você tem pedido algo a Deus que você tem sentido que Deus não quer lhe dar? Que Deus está demorando para lhe dar? Pode ser o tempo de Deus chegando, pode ser Deus lhe preparando para receber isso que você está desejando. E você acha que está demorando, Deus está lhe preparando para receber, para que você não desperdice, para que você não desperdice. Agora, tem alguns que Deus não vai dar. Deus não vai dar. Sabe por quê? Porque Deus lhe ama. Porque se Ele lhe der, você vai se perder. Se me der certas coisas, eu vou me perder. E Deus não quer isso.
É por isso que nós devemos buscar esse nível de comprometimento com Deus, como está em Gálatas. Esse nível de comprometimento com Deus, como está em João 15, naquele versículo que eu acabei de ler. Deus, Ele quer que as suas palavras estejam em nós. Ele quer. 15:7. Ele quer que nós permaneçamos nele. Permaneçamos nele. Significa que nós façamos o que ele quer. Não porque isso o torna importante, não porque isso o torna o dominador sobre nós, não porque isso simbolize uma escravidão que outrora nós estávamos acostumados. Não. Ele quer que nós sejamos felizes. As escolhas de Deus para as nossas vidas são as melhores que nós possamos ter. Porque aquele que é perfeito, meu irmão, minha irmã, aquele que é perfeito, alá, xilica lá, maná, lama, cheita Deus. Aquele que é perfeito está trazendo para nós aquilo que Deus nos dá. Não tem efeito colateral, não tem reação adversa. As coisas que os homens criam, tem, mas a que Deus cria, não. Tudo que Deus criou foi sem efeito colateral, foi tudo perfeito, como é perfeito Ele é. Eu creio na perfeição de Deus porque Ele é Deus. Nele não há mutabilidade, como diz o bispo Tiago na sua carta universal, né? Pai das luzes, em que não há variação. Sabe por que nosso Deus ele é imutável? Porque Ele é perfeito. Porque onde há mudança, onde há variação, indica uma busca por melhores condições, não é? Correto? Onde há variação, se busca melhores condições. Nosso Deus não precisa variar, porque o que Ele é e o que Ele pode fazer já são perfeitos por si mesmos. E Ele quer, através dessa capacidade dele ser perfeito, nos ajudar em nossa caminhada. Foi por isso que o Senhor Jesus foi bem sucedido em tudo. Em tudo o Senhor Jesus foi bem sucedido. O escritor aos Hebreus diz por causa da sua reverente submissão, por causa da sua obediência, porque o Senhor Jesus tinha plena certeza que aquilo que o Pai designava para ele era o melhor para a vida dele. O Senhor Jesus, ele tinha certeza que ele veio do céu e voltaria para o céu. Porque aquele que o enviou teria a capacidade de fazê-lo retornar para onde ele veio, de onde ele veio. Para onde ele veio. Então, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, então há uma reciprocidade aqui. Não é simplesmente nós lançarmos ao vento as palavras de Jesus. Não é simplesmente lançarmos ao vento, mas as palavras sendo vistas em nossas vidas, agindo através das nossas vidas, agindo em nós e através de nós, isso é praticar a justiça de Deus. A justiça de Deus tem que ser vista. Por isso que Tiago, novamente, nos exorta a que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes do ensino de Jesus, da doutrina que o Senhor Jesus está nos ensinando através do seu Espírito, que é o mesmo Espírito do Pai. Pedirão o que quiserem. Meus irmãos já pensaram nisso? O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, que tudo tem,
dono de todo o ouro, de toda a prata, entendam, não no sentido humano, mas no sentido espiritual. É claro que as coisas espirituais, elas se refletem na matéria. Se refletem na matéria. Não é? O Senhor Jesus diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Ou seja, aquilo que nós vemos e imaginamos, conforme aquilo que o Senhor tem nos ensinado, enxergando o melhor, não nos detendo às imperfeições, a não ser para superá-las através dessa capacidade, mas olhando, analisando as coisas como o próprio Jesus olhando, e como Jesus sabia olhar. Como o Senhor Jesus sabia olhar para as pessoas e enxergava a sua alma. Jesus, quando olhou para mim, enxergou a minha alma. E Ele me deu cura na minha alma, cura do pecado, uma doença que nenhum ser humano, por melhor que seja, por mais capacitado que seja, por mais iluminado que seja, não pode curar essa doença da nossa alma. E Ele nos adverte, como advertiu, Ele nos adverte, como advertiu aquele homem que foi curado ali, e tantos outros. Existem várias passagens onde nós vemos o Senhor Jesus dizer: olha, você está curado, mas não volte a pecar, não volte a pecar. O Senhor Jesus está me dizendo, Ele dizendo, não volte a pecar, para que não venha sobre você, sobre mim, coisa pior. Para que não venha sobre nós coisas piores. Então, se nós estamos nesse nível de comprometimento, se a vida que nós estamos vivendo é a vida de Cristo em nós, nós pediremos o que quisermos. Porque será o próprio Deus pedindo através de nós o melhor para as nossas vidas, o melhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Jesus sabe o que é melhor para nós. Que coisa linda é nós estarmos na presença de Deus continuamente. Que essa chama não se apague. Não se apague, esteja continuamente queimando sobre o altar e chegue às narinas do Senhor como um aroma agradável diante dele, diante das suas narinas. As nossas realizações como filhos de Deus têm que glorificar ao nosso Deus. Se aquilo que nós fazemos, nós estamos dizendo que fazemos em nome do Senhor, isso deve glorificar o nome dele. Não deve estar atrelado aos nossos interesses. Aos nossos interesses. Porque nós não sabemos o que nos convém para sermos eternamente felizes. Nós não temos por nós mesmos a capacidade de sabermos o que é melhor para nós. Talvez alguém se escandalizou com isso, hein? Mas eu sei o que é melhor para mim. Como é que você está dizendo que eu não sei o que é melhor para mim? Não sabe. Se está fora dos propósitos de Cristo, isso vai lhe levar à morte. Deus já provou isso, meus irmãos. Deus provou isso com Adão e Eva. Deus provou isso com toda a geração de Noé. Deus provou isso com Cã. Deus provou isso com os descendentes de Abraão. Deus provou isso nos dias do Senhor Jesus. Olha o sofrimento que aquelas pessoas tinham naqueles dias. Os judeus tinham naqueles dias. Era enfermidade, era fome, era sede, tudo que não prestava estava sobre a vida deles. Porque desobedeceram. Desde Adão até a vinda do Senhor Jesus, o homem estava à mercê da sua vontade. E o que experimentaram? Morte! Alá, xiri, calá, manala, morte!
O que viviam? Como viviam? Mortos. Aí chegou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo trazendo aquela vida e vida plena, vida eterna. Os mais simples entenderam, Aqueles que se achavam importantes não deram a mínima, pelo contrário, mataram o nosso Senhor. O condenaram à morte. É claro, para cumprir-se o que estava escrito, mas a culpa foi deles. Porque o que estava escrito sobre a vida do Senhor Jesus era prenúncio das ações de homens perversos, homens que não se sujeitavam mais a Deus, homens que não temiam mais a Deus, mesmo dizendo-se povo de Deus. Mesmo dizendo-se povo de Deus, eram homens perversos, que se importavam mais consigo mesmos do que com os outros. Há alguma diferença para hoje? Ah, não, pastor Jean, mas o evangelho está crescendo, mas a qualidade do cristão está crescendo também. Esses cristãos vão atingir a estatura plena de Cristo? Me incluo, porque eu estou nesse processo, eu estou caminhando para isso. Queira Deus que eu chegue lá. Mas eu dependo de Deus para chegar lá. Você depende de Deus para chegar lá. Todos nós dependemos de Deus para chegar lá. A estatura plena de Cristo, a de varão perfeito. Nós estamos caminhando para esse nível. Vamos viver a vida que o Senhor Jesus quer que nós vivamos. Ô Pai, Pai Santo, Pai querido, nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Deus. Oh Pai, nós estamos vendo, Deus. O Senhor está nos mostrando tanta superstição no meio do teu povo, tanta idolatria no meio do teu povo. Não são só aqueles, Pai, não são só aqueles que se ajoelham diante de imagens que estão sendo idólatras. Todos aqueles que desviam de Ti a glória que lhe é devida está sendo idólatra. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Oh Senhor, faz a tua igreja sadia lá, xilica lá, maná lá, machi. Halima lá, maná, haná lá, mahá, xilica lá, manai. Para isso eu os levantei. Halamaná, haná lá, mahá, xilica lá, manai. Para minha igreja ser como eu quero. Halamaná, haná lá, mahá, xili. Eita Deus, halamaná, haná lá, mahá, xili. Halim, xalamaná. Tenho 7.000, que não se dobraram. Oh, aleluia. Como eu disse a Elias, estou dizendo, tenho 7.000, que eu guardei. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, 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 halachilicalamanaí, oh glória. Oh Deus, tem um povo no meio daqueles que se dizem teu povo, e é esse povo que vai morar contigo. Oh Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai, a chegarmos lá, porque nós não queremos depender de nós mesmos, nós queremos depender de Ti, Deus. Oh, Senhor, que a vida que nós vivamos, não vivamos mais por nós mesmos, nem por nossos interesses, mas vivamos por amor ao Teu Filho. Vivamos por amor ao Teu Filho. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que era e que há de vir. Oh Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Oh glória, Deus é bom. Deus é bom. Só Ele é bom.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todos sempre, no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz, até a próxima terça-feira, a partir das 21h10, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz.